Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Muito bem, espero que estejam todos bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo probabilidade e estatística, tá bom? Você já se organizou, já pegou seu material? Ainda não? Ah, pois eu vou dar um tempo para que você vá, tá bom? Organize tudo direitinho para a nossa aula de hoje. Então, vamos aqui para a nossa habilidade, né? A habilidade que é ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo, com essa habilidade. Olha lá. Já começando aqui com as atividades. Lembrando, olha só, lembrando que probabilidade é aquilo que é provável de acontecer, que tenha, por exemplo, você tem aí, olha o exemplo aí nessa questão, aqui é um exemplo claro de probabilidade, né? Porque ele está perguntando aí, você observa aqui que temos uma caixa, dentro dessa caixa nós temos várias bolas. Só que aí nós temos bolas de todas as cores. Nós temos bola verdes, vermelha, azul e amarelo. Olha só uma coisa que eu quero que vocês observem. Bem aí do ladinho, antes de eu falar para vocês o que eu quero na questão, eu quero que vocês observem que bem aí nas plaquinhas ao lado, onde vocês vão responder, a cor que está escrito não é a cor que está na ficha, tá? Na primeira aí, a ficha é azul e está escrito verde. Então, vocês observem e atentem para isso, tá bom? Na segunda, tá ok, a ficha é vermelho e está escrito vermelho. Na terceira, a ficha é amarela, mas está escrito azul. E na última aí, na D, tá verde, mas está escrito amarelo. Atentem para isso, tá bom? Para observar o nome que está escrito, não a cor, ok? Então, vamos lá. Aí nós temos uma situação clara de probabilidade, que é provável de acontecer, que é possível de acontecer. Então, qual a cor mais provável de ser sorteada? Observando aí essas cores, contando quantas bolas tem em cada uma, aí você vai observar, você pode colocar aí do ladinho, azul, tantas bolas, vermelho, amarelo, verde, para depois, quando a gente voltar, você dizer a resposta corretinha, tá bom? Então, o que eu quero nessa questão? Eu quero que você diga para mim qual é a bola, qual é a cor da bola mais provável para ser sorteado. Se você colocar a mão aí sem olhar, qual é a mais provável de ser sorteada aí, tá bom? Então, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa questão.
Então, vamos aqui. Você contou direitinho as bolas? Vamos lá. Você contou aí que vermelha, nós temos 5 bolas vermelhas, não é? Olha aí. Verde, também nós temos 5 bolas verdes. Amarela, nós temos 3. E azul, nós temos 8. Então, só nessa contagem aí que você fez, dá para você saber qual é a mais provável de ser sorteada? Será que é a verde, a vermelha, a amarela ou a azul? Muito bem, a mais provável é a azul, porque ela tem em maior quantidade, não é? Então, é mais provável que você tire a azul, porque tem mais azul, tem mais bolas azuis aí. E se eu perguntasse a menos provável, pelo que você anotou, você sabia que era quem? A amarela, porque é a que tem menos bolas aí dentro dessa caixinha, ok? Muito bem, era isso mesmo. Vamos para a próxima. Ó, observe o gráfico. Vocês estão vendo aí o gráfico, onde tem aí na vertical os números. Aí nós temos frutas, nós temos maçã, banana, abacaxi e laranja. Cada fruta dessa foi feito uma barra, né, do gráfico, e tem aí a quantidade de cada uma. Então, quando você vai observar, vai analisar um gráfico, o que é importante nesse gráfico é você saber quantos foi mais votado, quanto foi as preferências. Aí você já observa aí a preferência da maçã, a preferência da banana, a preferência do abacaxi e a preferência da laranja. Se você quiser passar um tracinho também até lá para saber o número, para se organizar melhor, também não tem problema, tá? É até melhor para que você possa se organizar e não errar a questão. Aí nós vamos para a pergunta. Nós já analisamos o gráfico, já vimos aí quais são as frutas e agora a quantidade de cada uma, e agora nós vamos para as perguntas. Quantas frutas apareceu, quais frutas apareceu no gráfico? Aí você vai ver quais foram as figuras que apareceram no gráfico e vai escrever aí as frutas que apareceram nos gráficos e vai escrever aí o nome dessas frutas. Depois que você colocar, você vai analisar e ver qual a fruta preferida, qual foi a fruta mais votada aí na construção desse gráfico aí, nessa coleta de dados aí, tá bom? Tempinho para vocês responderem. Agora nós vamos para a resposta, né? Vamos ver o que vocês colocaram aí. Quais frutas aparecem no gráfico? Aí nós vamos aí, ó. Aparece maçã, banana, abacaxi e laranja. Pronto. Essas foram as frutas que apareceram aí, que vocês coletaram os dados e depois colocaram aí no gráfico. E qual é a fruta preferida? Qual é a preferida aí? Aí você coloca a maçã. Se a maçã é a preferida, é porque a maçã foi a mais votada, não é? Foi a mais lembrada aí neste gráfico, a construção desse gráfico. Quando você foi fazer a coleta de dados, a maçã foi a preferida, foi a mais votada, tá bom? Vamos para a próxima? Olha só.
Continuando no mesmo gráfico. Qual é a fruta que teve menos votos? Agora eu quero saber qual a fruta teve menos votos. E quantos votos ela teve, tá bom? Tempinho para vocês. Bom, então vamos agora aqui para a nossa resposta, né? Você já observa aí que a maçã, agora eu vou falar aqui para vocês que eu não falei. A maçã, ela teve quantos votos? 14 votos. A banana, 10 votos, vocês já observam aí. O abacaxi teve 8 votos. E a laranja, 12 votos. Aí você já anota aí, né? Se você já anotou, muito bem. Anota aí embaixo aí quantos votos teve cada um. Tá ali no gráfico, mas você pode colocar embaixo também, tá bom? Aí, qual é a fruta que teve menos votos? Aí, analisando aí, você observou o quê? Qual foi a fruta que teve menos votos? Aí, você observou que o abacaxi, ele teve menos votos. Você já observa aí, ó, que a maçã teve 14, a banana teve 10 votos, o abacaxi teve 8 e a laranja teve 12. Então, quem teve menos voto foi o abacaxi. E quantos votos? 8 votos. Você viu que o abacaxi foi o menos votado e que ele teve 8 votos. Nessa coleta de dados aí, pode ter sido a fruta preferida, né, das pessoas ou a fruta mais vendida, tá bom? Nós colocamos o gráfico para você observar. Eu fiz a pergunta e aí você analisou e respondeu direitinho, tá bom? Então vamos para o próximo. Olha aí, o mesmo gráfico com outras perguntas, né? Então vamos lá. O que eu quero saber agora? Quantos votos teve a maçã? Olha só, quantos votos teve a maçã e quantos votos teve a banana. Quero saber aí, ó. A banana não foi a mais votada e nem a menos votada, mas eu quero que você observe aí e me diga quantos votos a banana teve, não é? Então vamos lá. Um tempinho para que você possa responder. Então, vamos aqui para a nossa resposta, né? Você já observou aí, viu? Quando eu falei para você
Você olhando assim, você consegue descobrir quantos votos teve cada um. Mas quando eu falei para você anotar embaixo de cada coluna dessa, também é para facilitar, tá bom? O entendimento de vocês na hora de responder as questões, tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber aí, já que a maçã foi a mais votada, aí que nós já respondemos que a maçã foi a mais votada, mas eu quero saber quantos votos teve a maçã. Quantos votos teve a maçã? Aí você colocou o quê? 14 votos. Então, a maçã teve 14 votos. A preferência da maçã foi de 14. 14 pessoas que foram entrevistadas, que vocês coletaram os dados, foi a mais votada, né? Então, vocês colocaram e ela foi a preferida, né? Vocês coletaram e descobriram que 14 votos a maçã teve, ela foi a mais votada. E agora, quantos votos teve a banana? Como eu falei para vocês, a banana não foi a mais votada nem a menos votada, mas ela teve votos, não é? Ela entrou aí nas estatísticas aí para você fazer o gráfico, para você construir o gráfico. Quantos votos teve a banana? Quantas pessoas preferiram a banana? 10 pessoas, ou seja, a banana teve 10 votos. Entenderam? Muito bem, pois é assim que se interpreta um gráfico, tá? De coluna. Esse gráfico é o gráfico de coluna, é o gráfico que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos para a próxima. Olha só, esse gráfico aí. Vamos ver aí. Registre a quantidade de cartas de cada criança. Aí nós temos aí as crianças, nós temos a Esté, a Mariana, a Yasmin, a Lorenza, Carlos e o Murilo. Nós temos aí a quantidade de cartas e nós temos aí o número que nós vamos registrar. Então, nós vamos contar cada uma, tá? Eu vou dar um tempinho para que você possa contar e responder direitinho. Já eu volto com a resposta. Ok, vocês contaram direitinho, registraram, pois vamos contar aqui agora para ver, tá? Esté, vamos ver quantas cartas tem a Esté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, você contou que a Esté tem 8 cartas. Agora vamos para a Mariana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, Mariana tem 6 cartas. E a Yasmin? 1, 2, 3, 4. Aí você registra 4 cartas a Yasmin. E a Lorenza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, Lorenza tem 10 cartas. E o Carlos? 1, 2. Carlos tem 2 cartas. E o Murilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Essas são as informações que eu queria saber para que a gente possa responder as próximas questões, tá bom? Vocês contaram e registraram quantas cartas tem cada criança. Muito bem, então vamos para a próxima. Olha aí. Aí já está registrado na tabela aí, quantas crianças tem, a quantidade de cartas, quantas crianças tem, né? E aí,
o que que eu quero que vocês façam? Agora lá vem, eu quero aqui as perguntas. Eu tenho aqui as perguntas. Quem tem o maior número de cartas? Aí você vai observar pelo que a gente já fez, pelo que a gente registrou, quantas crianças tem, a quantidade que cada criança tem de carta e vai lá responder. Já está do ladinho aí, você só faz agora, vem olhar, ver a quantidade de cartas em primeiro lugar e o nome da criança. Qual é que tem mais? Aí você observa aí o maior número, você vai lá, registra o nome da criança. E depois, quantas cartas essa criança tem, tá bom? Entenderam como é a questão? Analisem cada um, nós já contamos, já registramos a quantidade de cartas de cada criança e agora você vai procurar aquela que tem o maior número de cartas e registrar quantas cartas essa criança tem, tá bom? Um tempinho para vocês. Então, vamos aqui para a nossa resposta, né? Você já viu aí que Esté tem 8 cartas, Mariana 6, Yasmin 4, Lorenza 10, Carlos 2 e Murilo 8. Então, quem tem o maior número de cartas? Aí você observa aí e vê que a Lorenza tem o maior número, né? Ela tem 10 cartas. Aí tem aí quantas cartas? 10 cartas, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Nós vamos continuar usando o gráfico lá daquelas informações que nós tivemos. Então, vamos lá. Quem tem o menor número de cartas? Agora eu quero saber quem tem o menor número. Já está registrado aí, você observa, vê e escreve o nome da criança que tem o menor número de cartas. E depois você vai escrever quantas cartas essa criança tem, tá bom? Tempinho. Ok, então vamos aqui para a nossa resposta, né? Você observando, você vê mais uma vez, Esté tem 8 cartas, Mariana 6 cartas, Yasmin 4 cartas, Lorenza 10 cartas, Carlos 2 cartas e Murilo 8. Então, quem é a criança que tem o menor número de cartas? O Carlos. E quantas cartas o Carlos tem? 2 cartas. Vamos para mais uma questão. Quantas cartas tem Mariana? Agora eu quero que você procure aí onde está Mariana e me diga quantas cartas ela tem. E depois eu quero que você me diga se tem alguém que tem a mesma quantidade de cartas, tá bom? Um tempinho e eu volto.
Vamos lá. Então, observando aí, quantas cartas tem Mariana? Aí você observa a Mariana, da carta azul claro, você viu aí que Mariana tem 6 cartas, não é? Mariana aí nos registros, você contou e Mariana tem 6 cartas. E quem tem a mesma quantidade de cartas? Você observou aí que tem 2 pessoas aí que têm a mesma quantidade de cartas, não é? Quem são? Você observa aí, ó, que a Esté tem 8 cartas e o Murilo também tem 8 cartas. E isso pode vir num gráfico, não é? Pode ser que um determinado, no caso aqui, é a quantidade de cartas, a coleta de dados, a quantidade de cartas de cada pessoa, de cada criança dessa. Da Esté, da Mariana, da Yasmin, da Lorenza, do Carlos e do Murilo. Então, pode vir essas informações no gráfico, quem tem a mesma quantidade, tá certo? Então, quem tem a mesma quantidade aí de cartas, tem a Esté e o Murilo. Não esqueçam, essas informações, elas também podem vir contidas em uma análise, quando você vai coletar os dados e ver que teve preferência ao mesmo produto, ao mesmo objeto, a uma mesma fruta, a uma mesma brincadeira, ou mesmo a quantidade de brinquedos que tem cada criança, cada pessoa que foi entrevistada, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!